É isso aí, bora de vídeo. É um streaming que eu gosto bastante, chama Brasil Paralelo. Cara, pra quem não conhece, vamos lá, dá uma olhadinha, porque, cara, é bacana demais, demais mesmo. Vocês vão gostar bastante de assistir. E é isso aí, a terceira temporada. Lá no canal tem a primeira, tem a segunda, chama-se Brasil Paralelo, tem aplicativo, tem tudo. Não tô sendo patrocinado, tá? Antes que alguém fale alguma coisa, mas eu acho que é um conteúdo da hora que a gente tem que compartilhar, né? Acho que é o intuito da gente fazer vídeo, ao menos o PVNcast. O meu intuito é trazer algo educacional, algo para que aborde uma crítica, uma narrativa da hora para que a gente possa trocar ideia. E é isso aí, vamos ali de vídeo ali, como vocês estão vendo aqui já, a página Brasil Paralelo, certo? A página, né, do Brasil Paralelo aqui em cima, não tá aqui, não tá mostrando a RL, mas eu vou deixar depois na descrição para vocês aqui. Investigação paralela, só pra voltar a falar pra vocês, cara, eu gostei dessa galera aqui. Vou reagir com vocês aqui, ainda não assisti, vi alguns takes, vi um trailer também. Tá falando sobre a Lei Maria da Penha, sobre que o cara foi investigar algumas coisas que ele tinha por, sei lá, ele queria descobrir, né, a real história e tudo mais, enfim. E fica aí pra gente assistir junto e deixar a nossa opinião sobre isso. Vamos lá, vamos de vídeo então. Vou arrumar pra vocês aqui, vamos assistir agora. Eu falei, eu preciso pesquisar mais. Deixa eu voltar. Vamos lá. Vou adiantar um pouquinho aqui que eles estão falando. Apresentação da galera. Bom, meu nome é Alexandre Paiva, eu tenho 47 anos, sou natural da cidade de São Paulo. Já há mais de 20 anos eu moro na cidade de Florianópolis, me mudei. E eu sempre brinco que eu já tenho direito à cidadania catarinense, porque eu tenho duas filhas que nasceram em Florianópolis, duas manezinhas. E eu sempre digo que tudo mudou a partir do momento que eu me divorciei. Na minha vida, eu já sabia que seria uma outra forma de vida, mas eu nunca imaginei que na cabeça da pessoa que viveu comigo mais de 20 anos, passasse nem de perto, dentro da cabeça dela, o desejo de me afastar das minhas filhas. Então, cara, quando o Alexandre ele se separa, a ex-mulher Tipo, pelo que eu tô entendendo aqui, ele teve iniciativa de, né, de ir atrás, assim, de fazer um vídeo no canal dele pra. Ele ficou indignado e tal, pra buscar algum recurso, enfim. Vamos lá pra gente ver o que dele entra com uma medida protetiva e ele perde o contato com as filhas. Ele fica aí alguns anos sem falar com as filhas, certo? E aí eu comecei a me perguntar, mas o que eu vou fazer? Então eu decidi expor o meu caso dentro dos limites que eu sabia ser possível, conversando com a minha advogada. E eu resolvi abrir um canal no YouTube. Foi uma das minhas iniciativas em 2021, em meio àquele momento de pandemia, estava todo mundo dentro de casa, e eu sofrendo longe das minhas filhas, bloqueado nas redes sociais, não sabia se elas estavam bem de saúde ou não. Assim, ó, até para que eu não deixasse mais aquele veneno me consumir, eu comecei a pôr para fora. Porque até então, eu ouvia falar Maria da Penha, Maria da Penha, mas, como eu falei, isso não me tocava, não me chamava atenção, porque eu nem de perto sonhava em agredir alguma mulher na vida, enfim. Ah, uma lei que protege mulher, beleza. Deve ter homem por aí que faz mal a mulher, a lei protege. E aí eu comecei a pensar, tá, e o marido dela? E o ex-marido dela? E aí, Paiva, você já viu a história do ex dela? Esse cara que passou aí. Me mandou o livro, um dos livros dele. Quando eu vi aquele livro, cara, assim, ó, sabe, tem até um meme pessoal que me explode, assim, ó. Comecei a ligar pontos, peraí. Aí eu comecei a me aprofundar. E aí eu gravei um vídeo, um dos vídeos que eu gravei no YouTube, eu falei especificamente sobre o caso dele, e felizmente chegou no ex-marido da Maria da Penha, Marco Antônio Herrera de Viveiros. E eu só fiz isso porque ao longo desses estudos, dessas pesquisas que eu fiz, eu consegui identificar que o que ele fala é verdade. É bizarro o que aconteceu com esse homem nesse caso. E isso foi até um problema pra mim, porque eu passei a ser visto como alguém que estava dando palco para uma agressão de mulheres. Pô, cara, isso é muito interessante, cara, porque assim, esse mano, ele simplesmente não foi a intenção dele, né, de proteger pelo que ele fala aqui, né, logicamente vamos assistir pra gente ver, mas tipo, é complicado, né, cara, ele foi atrás de uma história bem complicada. Mas como assim? Ele tentou matar a mulher. Você tá dando lado um cara desse? Vai destruir a tua reputação. E eu tenho diversos comentários na rede social, ameaçando de morte, dizendo que queriam que uma filha minha passasse pelo que a mulher dele passou, para que eu aprendesse. Na rua, xingamentos. Tem processos, inclusive tem processos do Instituto Maria da Penha, querendo a todo custo derrubar o meu canal, que é o espaço que eu dei pro Heredia falar.
ele já foi analisado por uma juíza e no parecer da juíza, ela coloca aqui, ó, se o sistema jurídico acatar o pedido do Instituto Da mesma forma, determinar as empresas demandadas e administradora das redes sociais a retirada imediata dos conteúdos quais reputa promovente como indevido, incorreria indevida, censura prévia. Não entendi, vamos ver o que ele vai falar. da Penha, isso se caracteriza como censura prévia. E assim como eu recebi hate, ataques, ameaças, né, tem o outro lado também. Muitas pessoas, num primeiro impacto, viam com maus olhos, mas ao pesquisar, ao se aprofundar, ao entender os motivos, passaram a me apoiar. Então eu comecei a receber apoio de diversas pessoas nesse meu trabalho. E eu fiquei muito feliz que uma pessoa que hoje também já consigo chamar de amigo, Ricardo Ventura. E por que eu digo que eu fiquei muito feliz com isso? Porque eu conheci o trabalho dele e eu sabia que se ele se interessou é porque ele também tinha visto o que eu tinha visto no Marco. Ele viu e ele fala a verdade. Ou pelo menos os indícios eram muito fortes de que ele não estava mentindo. Pra quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube muito famoso. É, tipo assim, pô, sei lá, né? Não quer dizer que é verdade explícita até então, né? Porque, pô, é um cara falando, beleza, um cara tem um histórico, né? Eu não tô criticando ninguém, não. Mas, assim, né? Tem que se aprofundar mesmo, tem que tentar entender, porque, cara, é um caso. É por isso que me chamou a atenção, gente. Sabe, tipo assim, pô, caramba, será que, né? Eu vi assim, Maria da Penha e tal, descobrindo a verdade e tal, não sei o quê. Então, assim, me chamou a atenção. E vamos lá, vamos ver o que acontece com esse cara. Não pinta pra mim, que faz análise de casos emblemáticos, contundentes, ou que requer uma análise sobre os fatos, quando existe ali, de repente, duas versões das histórias. E as pessoas constantemente me pedem para analisar. E aí começou a aparecer, com frequência, um tal de Marco Antônio Herédia. Analisa o Marco Antônio Herédia. Eu falei, quem é o Marco Antônio Herédia? E fiz essa pergunta, inclusive, nos meus vídeos. Quando eu descobri que era o caso da Maria da Penha, eu falei, tá bom, é o cara que batia na mulher, e ela ficou paraplégica por conta disso. Talvez as pessoas querem saber se ele tá mentindo ou não. Tudo bem, fui lá, taquei o play e fui assistir os vídeos do Alexandre Paiva. Só que quando eu começo a assistir os vídeos do Alexandre Paiva, mesmo já contaminado com toda a história, porque o que eu sabia era o que saiu na mídia, eu comecei a ficar assustado. Por quê? Eu comecei a perceber congruência na narrativa dele. Onde ele tinha que lembrar, ele lembrava, ele fazia as expressões perfeitamente congruente com os fatos, todo o gestual, toda a linguagem corporal dele estava muito congruente. Eu até comentei com o meu assistente, falei, Rian, eu tô com medo, porque como eu vou fazer essa análise se o Brasil inteiro, inclusive eu, acreditava nessa história? E eu deixei pra lá, eu falei assim, eu não posso mexer nisso. Eu fiz a minha análise pessoal, mas aí eu falei, eu preciso pesquisar mais. Entrei em contato com o Alexandre e para cada pergunta que eu fazia, daquilo que era o inconsciente coletivo, mas e a arma? E a eletrocutação ali na banheira? Não, Ricardo, isso não existe. Isso é uma falácia. Então, para cada pergunta que eu fazia, ele me trazia. Pô, tipo assim, pra quem não lembra, né? Tipo, emblemático, né? Diz que ela ficou paraplégica porque ele batia nela e também ela foi eletrocutada na banheira durante o banho também. Cara, é bizarro mesmo. De uma prova documental. E eu disse, é o seguinte, eu não vou revelar isso sozinho, não. Vocês dois vão entrar comigo nessa. E aí eu convidei os dois para fazer uma live. Fizemos uma live onde o Alexandre explicou o passo a passo e o Heredia apareceu ao vivo para as pessoas. E foi a primeira vez que ele Pô, o cara apareceu mesmo. Meu Deus. apareceu na mídia. Depois de 30 e tantos anos, foi a primeira vez que deram oportunidade para ele falar. Por conta disso, as agências de checagem automaticamente já colocaram que a minha história, ou seja, a história do Heredia era fake, sem ao menos consultarem o processo. Cara, não sei vocês, mas tipo assim, nessa época eu não fiquei sabendo não. Eu fui ver isso bem depois, né? Ó, 7 de junho. Pô, 7 de junho, o dia que eu nasci, cara. Caraca, olha lá. 7 de junho de 2022. Caramba, que loucura. Vamos ver. Processo esse que a gente só conseguiu por conta que depois dessa live o doutor Otacílio falou, eu quero saber mais sobre esse caso. Meu nome é Otacílio Guimarães de Paulo, sou advogado criminalista há 22 anos em São Paulo, sou ex-policial militar rodoviário em São Paulo também. Minha esposa, assistindo uma matéria jornalística do Ricardo Ventura, chamou a atenção dela porque falava do caso do processo envolvendo a Maria da Penha e o ex-marido dela. E nessa análise, o Ricardo viu muita coerência nas declarações do Marco. E diante disso eu peguei, ela falando comigo, entrei em contato com o Ricardo Ventura, porque eu fiz um curso com o Ricardo Ventura no ano de 2019. E perguntei para ele outras impressões. Ele falou, na verdade, a gente... Retiro o que eu disse, tá? O Ricardo Ventura é muito pica, tá? Desculpa aí. Não que, tipo assim, pô, não seja, mas, caraca, né? Eu já tava achando que era só uma pessoa, né, que manjava disso, mas não, acho que ele manja mesmo disso aí.
gente não tenha o processo, né? E eu, como advogado, me prontifiquei a ajudá-lo. Falei, ó, realmente é uma situação que é uma injustiça muito grande, se isso for verdade, né? Aí eu consegui, através de um colega, um advogado correspondente lá em Fortaleza, que fosse atrás do processo para tirar cópia desse processo. Como é um processo muito antigo, estávamos com medo até de não localizar esse processo. Mas como esse processo foi uma origem de uma lei e foi para a proteção da mulher no âmbito familiar. O Brasil tinha tratados internacionais, né, nesse sentido, mas não tinha uma lei de proteção à mulher. O tribunal resolveu digitalizar integralmente esse processo. Aí, esse colega conseguiu a cópia integral do processo. E depois disso, inclusive, eu cheguei a conversar, marcar uma entrevista com o Marco Antônio para entender dele e com o processo, questionar algumas coisas e para ver se tinha coerência as declarações dele também, como o Ricardo fez naquela análise. Mas dessa vez eu fiz como advogado criminalista e ex-policial, né? E analisando superficialmente o processo, eu vi muitas questões ali que chamaram a atenção e realmente não batiam, não tinha lógica. A partir daí, fui fazer uma análise para começarmos a realmente ver o que poderíamos fazer para ajudar o Marco Antônio. E teve uma vez, eu estava apresentando linha de frente na Jovem Pan, e um dos temas era a violência contra a mulher. E estava participando na mesa a Pietra. E eu falei, Pietra, você está sabendo que a história Maria da Penha está cheia de falhas e mentiras? Ela falou, não. Eu falei, eu vou te mandar o processo para você dar uma olhada. Caraca, eu vi cortes dessa entrevista aí, entendeu? Mas me passou batido, cara. Me passou batido, ó. Quanto tempo depois agora que eu tô assistindo isso aí. Olha ela aí. Eu? Quando quiser? Desculpa, tá esperando aqui. Caraca. O meu nome é Pietra Bertolazzi. Eu participava de um programa na Jovem Pan junto com o Ricardo Ventura. E um dia nos bastidores... Quem não lembra aí da política aí, né? Nossa tão amada política, né? Que separou famílias aí, separou amizades aí. Enfim, foi nessa jogada aí mesmo, cara. Pô, agora eu me recordei. Vamos lá. Ele comentou comigo sobre o caso possivelmente ser uma mentira. Nesse dia, no dia seguinte, me mandou por WhatsApp o processo inteiro, né, de mais de 1.700 páginas. E ele me mandou e ainda falou, divirta-se. Eu falei, nossa, só que é um... Caraca, 1.700... Pô, será? Fica a pergunta. Você leu? Será que você leu? 1.700 páginas, meu amigo. Qualquer coisa não. Prato cheio pra mim, né? Então, no ano passado, quando eu tive contato com o Henrique Zingano pra gravar, inclusive, o lançamento da segunda temporada da Investigação Paralela, um dos episódios era sobre a Mariana Ferrer, né, que tem tudo a ver com a Lei Maria da Penha. Levei pra ele essa situação, falei, olha, lá na Jovem Pan com o Ricardo veio falando sobre isso, e seria interessante se de repente vocês abordassem o caso. E nós decidimos, então, colocar numa mídia maior. Foi daí que a gente teve a ideia de buscar a Brasil Paralelo, a investigação paralela, junto com o Henrique Zingano, para que ele fizesse realmente algo mais pesado, mais contundente. Quem não assiste, assiste, tá? Para quem não conhece, olha essa é a série aí. investigativa aqui da Brasil Olha Paralelo, eles e o aí. formato desse programa é o seguinte. Em cada episódio, analisamos um caso em que há uma disputa de narrativas e desenvolvemos teorias para tentar chegar em uma verdade. E eu sou um leigo que pouco sabe sobre teoria da conspiração e ainda não conheço o episódio que ele vai apresentar. Então eu, assim como vocês aí de casa, fico sabendo da história durante o episódio. Fica. Então, como a Pietra e o Ricardo disseram, eles nos procuraram para fazer um documentário sobre a história da Maria da Penha. Então hoje aqui estamos para investigar essa história tão polêmica e com duas versões totalmente conflitantes. Eu só queria reforçar a mensagem aqui de que a Brasil Paralelo e Investigação Paralela não somos contra qualquer tipo de lei de proteção à mulher. Ó, que fique claro, e nem o PVN, tá? Estamos assistindo a uma investigação paralela, a algo totalmente legal, e eu acho que é interessante a gente ter essa jogada de sempre discutir alguma coisa sem brigar. Pô, vamos lá, vamos ver o que os caras estão falando, vamos, né? Não que, né, nada muda aos fatos do que são fatos, crime é crime, e é isso aí. Vamos ver essa investigação dos caras, mas só reforçar a ideia. Beleza? O nosso objetivo com esse episódio é tratar única e exclusivamente do caso que deu origem à Lei Maria da Penha. E eu pergunto pro meu colega Bench e pro pessoal aí de casa, quando eu falo Maria da Penha, o que vem em mente? Foi por isso que eu vim assistir. O que vem em mente? Na minha mente vinha que era uma lei de proteção à mulher, que, pô, uma mulher que sofreu altos e altos bocados, tá? E eu não falo só fisicamente, não, eu falo psicologicamente também, porque a história conta, né? Ela conta em entrevista, na verdade, não só a história, ela pessoalmente mesmo conta alguns trechos sobre abusos psicológicos, né? Mas e aí pra você? Você que tá assistindo aí, você que tá acompanhando junto comigo essa investigação paralela, quando te falam Maria da Penha, o que te vem na mente? Qual que é a primeira coisa que vem na mente? Comenta depois aí pra gente discorrer sobre essa ideia aí que é bem da hora. Vamos lá. Cara, é uma lei, né, de proteção à mulher, que aliás funciona bem no Brasil, temos vários casos emblemáticos aí. O que me vem na cabeça é isso. Mas tu não sabe nada da história. Não. Eu imagino que a Maria da Penha deve ter sido alguém que sofreu algum tipo de violência e a partir daí deram o nome dela pra lei. Eu falei. Para entender melhor essa história, eu fui atrás das fontes primárias, tive acesso ao processo e conversei com pessoas que tiveram relação direta com o caso.
Eu entrei em contato. Cara, fica a pergunta o seguinte, todo mundo tem acesso, aos advogados aí, quem estiver assistindo aí, tem que ter uma autorização para ter acesso, tipo assim, pô, eu quero saber sobre aquele caso de tal pessoa lá, daquele caso emblemático, a gente não civil comum, como nós temos, conseguiríamos ter acesso a isso, ou como é que funciona? Depois, né, se alguém tiver um expert nessa área aí que fala pra gente aí. Com o Instituto Maria da Penha e com a própria Maria da Penha, mas eles não quiseram se pronunciar. Então eu vou contar a versão dela segundo as suas próprias palavras. Então, Bank, As informações a seguir foram retiradas diretamente do site do Instituto Maria Essa da foi Penha. boa. Maria da Penha Maia Fernandes conheceu Marco Antônio Heredia Viveiros quando estava cursando o mestrado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em 1974. Naquele ano, eles começaram a namorar e Marco Antônio demonstrava ser muito amável, educado e solidário com todos à sua volta. O casamento aconteceu em 1976. Após o nascimento da primeira filha e da finalização do mestrado de Maria da Penha, eles se mudaram para Fortaleza, onde nasceram as outras 2 filhas do casal. Foi a partir desse momento que essa história mudou. As agressões começaram a acontecer quando ele conseguiu a cidadania brasileira e se estabilizou profissional e economicamente. Agia sempre com intolerância, exaltava-se com facilidade e tinha comportamentos explosivos não só com a esposa, mas também com as próprias filhas. O medo constante, a tensão diária e as atitudes violentas tornaram-se cada vez mais frequentes. Formou-se, assim, o ciclo da violência. Aumento da tensão, atos de violência, arrependimento e comportamento carinhoso. Caraca. Foi nessa última fase, também conhecida como lua de mel, que na esperança de uma mudança real por parte do ex-marido, Maria da Penha teve a sua terceira filha. No ano de 1983, Maria da Penha foi vítima de dupla tentativa de feminicídio por parte. Caraca, tipo assim, 76 aí, vamos lá, 13 anos depois, né? 83, Caraca, tipo assim, meu, se isso realmente aconteceu, né? Vamos lá. De Marco Antônio Heredia Viveiros. Primeiro, ele deu um tiro em suas costas enquanto ela dormia. Como resultado dessa agressão, Maria da Penha ficou paraplégica devido às lesões irreversíveis na terceira e quarta vértebras torácicas, laceração na dura mata e destruição de 1/3 da medula à esquerda. Constam-se ainda outras complicações físicas e traumas psicológicos. 4 meses depois, quando Maria da Penha voltou para casa, após 2 cirurgias, internações e tratamentos, ele a manteve em cárcere privado durante 15 dias e tentou eletrocutar. Cara, essa história aí, essa parada aí, né, desse tiro até então, pô, esse negócio do cárcere privado também, isso que, pô, se isso foi mentira, cara, que loucura que esse cara também sofreu, né? Pô, né, o que ele fez, né, deve ser reparado, sim, deve ser colocado, né, na verdade também, mas é bem pesado, hein, cara, bem pesado, sim, pra ser uma invenção, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Tala durante o banho. Juntando as peças de um quebra-cabeça perverso montado pelo agressor, Maria da Penha compreendeu os diversos movimentos feitos pelo ex-marido. Ele insistiu para que a investigação sobre o suposto assalto não fosse levada adiante. Fez com que ela assinasse uma procuração que o autorizava a agir em seu nome. Inventou uma história trágica sobre a perda do automóvel do casal. Tinha várias cópias de documentos autenticados de Maria da Penha. E ainda foi descoberta a existência de uma amante. A próxima violência que Maria da Penha sofreu após o crime cometido contra ela foi por parte do Poder Judiciário. O primeiro julgamento de Marco Antônio aconteceu somente em 1991, ou seja, 8 anos após Já o crime. tinha sido... O agressor foi sentenciado a 15 anos de prisão, mas devido a recursos solicitados pela defesa, saiu do fórum em liberdade. Mesmo fragilizada, Maria da Penha continuou a lutar por justiça, e foi nesse momento em que escreveu o livro Sobrevivi, Posso Contar, publicado em 1994, com o relato de sua história e os andamentos do processo contra Marco Antônio. O segundo julgamento só foi realizado em 1996, no qual seu ex-marido foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão. Contudo, sob a Caraca, ele foi condenado 2 vezes, cara. 2 vezes. alegação de irregularidades processuais por parte dos advogados de defesa. Mais uma vez, a sentença não foi cumprida. O ano de 1998 foi muito importante para o caso que ganhou uma dimensão internacional. Maria da Penha, em parceria com algumas ONGs, denunciaram o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Mas mesmo diante do litígio internacional, o Estado brasileiro permaneceu omisso e não se pronunciou em nenhum momento. Pô, por que, né? Por que será que isso aqui, ó, não vou falar aqui, mas por que isso aconteceu, será? Durante o processo.
Então, em 2001, e após receber 4 ofícios da OEA, o Brasil foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras. A história de Maria da Penha significava mais do que um caso isolado. Era um exemplo do que acontecia no Brasil sistematicamente sem que os agressores fossem punidos. Em 2002, foi formado um consórcio de ONGs feministas para a elaboração de uma lei de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Após muitos debates, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade em ambas as casas. Assim, em 7 de agosto de 2006, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei nº 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha. A contribuição de Maria da Penha com essa importante conquista para as mulheres brasileiras tem lhe proporcionado no Brasil e no exterior muitas homenagens. Para contar o outro lado dessa história, eu entrei em contato com o ex-marido da Maria da Penha, seu Marco Antônio Heredia Viveiros, e ele vai nos contar em primeira mão a sua versão dos fatos. Meu nome é Marco Antônio Heredia. Caraca, olha o cara aí. Nem sabia o nome dele, nem sabia quem que era, só sabia da Maria da Penha. Não sabia desse cara. Se alguém sabia, comenta aí. Pô, eu tô bem por fora mesmo, então. Vamos ver de qual. Viveiros, filho de Marco Antônio Heredia Cano e Inês Viveiros Montoya. 7 mulheres e 3 homens. Eu era o mais velho dos homens. Então, desde temprana idade, 11, 12 anos, eu era o melhor amigo de 7 mulheres, minhas irmãs. Depois de formado em Economia e em Administração, Universidade de Bogotá, soube que a Embaixada do Brasil tinha oferecido 2 bolsas em nível de pós-graduação para a USP. Me apresentei e ganhei uma das bolsas. No dia 3 de março de 1983, aí estava eu desembarcando em Congonhas, todo admirado, cheio de planos e de ilusões. Acontece que no 76 eu conheci a Maria da Penha Maia Fernandes. Como conheci? Numa festa de uma república, que são vários alunos de diversos países, e lá eu conheci. Muito gentil, muito simpática, era bonita, não gostava de se maquiar, eu adorava isso. Fizemos amizade e tal, e começou, telefonema, enfim, e terminamos namorando. Nos primeiros dias de 1977, ela me visita no CRUSP, o edifício de residências universitárias da USP. Como a gente já vinha namorando por alguns meses, me disse que tinha saído de morar no apartamento onde ela morava, que compartilha com os 3. Pô, essas musiquinhas, né? Tipo assim, dá um ar assim, vamos ouvir primeiro, né? Os caras já estão colocando já um heroísmo aí, mas vamos ver de qual. Colegas. Ela continuou e me disse, eu estou grávida. Eu tranquilamente falei para ela, não tem problema, consiga um apartamento, porque eu não tenho tempo, que eu assumo a maior parte das despesas. Porque eu estava bem financeiramente. Não bem, mas estava bem. Ela procurou, encontrou, procurou no Itaim Bibi, que era um dos bairros da elite, eu soube depois, quando eu pagava o aluguel, é que eu sabia. Compramos um carrinho, um Chevette 75, porque a gente precisava. Eu deixava ela no hospital, ia para a faculdade, ministrava na USP, ia para... Aquela vida de São Paulo agitada. Mas eu me identifiquei, eu adorava São Paulo porque me acolheu, me deu oportunidades, tive boas relações, cresci. Em 25 de dezembro de 1977, nascia a primeira filha do casal, Viviane. Alguns meses se passaram quando Maria da Penha convida a Marco para conhecer a sua família em Fortaleza. A viagem é feita e uma boa relação é estabelecida com os familiares da esposa. Quando voltaram para São Paulo, Maria da Penha revela que sua licença para o mestrado estava terminando e ela precisaria voltar para trabalhar no IPEC de Fortaleza. Então, decidimos, juntos, ir a morar em Fortaleza, estabelecer a família lá, porque eu pensei que seria o melhor para a família, e abrir mão de São Paulo. Ela foi embora na frente, com a mudança, com a empregada, e chegaram à casa dos pais dela, onde ficou a me esperar. A gente se comunicava por telefone. No mês de abril, eu viajei para a Colômbia. Foi quando eu comprei o rifle à pressão. Achei inofensivo, não? Trouxe com papelada, entrei no país, sem problema, carimbaram em Manaus, que nessa época era Varig. Subi no carrinho. Falando da Varig aí, cara, tem uma história muito bacana também da Varig. Quem não assistiu, assista aí, que é bem da hora, tá? Avisei para ela, estou chegando. Imagine dirigindo um Chevette São Paulo,
Fortaleza. Bom, mas como estava sem pressa, eu fui fazendo tudo. Dormia entre o carro, era uma vez. Em 1979, é concluído o processo de separação do primeiro casamento de Maria da Penha. Ela já estava separada de fato do ex-marido desde antes de conhecer Marco, mas só pôde se divorciar oficialmente depois da promulgação da lei do divórcio em dezembro de 1977. Esse era o motivo pelo qual ela e Marco não haviam se casado ainda. Ó, se atenta ao detalhe aí, hein? Tem um ex na história aí. O que fizeram 6 meses depois no cartório João de Deus, em Fortaleza. Nesse mesmo ano, nascia a segunda filha do casal, Cláudia Fernanda. Na separação, Maria da Penha recebe um Vou perguntar, será que tem alguma filha aí que vai contar alguma fita, será? terreno. Marco então pega um empréstimo e contrata um engenheiro para construir uma nova casa para a família, para onde se mudam em 1980. No ano seguinte, nasce a terceira filha do casal, Fabiola. Eu recebi um convite da Universidade Federal, onde eu era professor convidado. Me disseram que gostaria que eu formasse parte da equipe e tal. Topei, conversei com Maria da Penha, vimos que era uma oportunidade joia para a família, mas as exigências é naturalização. Não, mas não preciso. Eu não queria, eu nunca quis. Não me interessava. Eu, com a situação definida, permanente, não precisava me naturalizar. E não ambicionava isso. Eu bem que a naturalização do Marco Antônio ela foi concedida em janeiro de 82, certo? Mas ele não precisava disso para ficar e trabalhar no Brasil. Se ele não precisava, ele tirou por quê? Porque a Universidade Federal do Ceará, ela estava requerendo isso para ele ser professor titular da universidade. Eles tinham lá na Constituição deles que pro cara ser titular, ele tinha que ser naturalizado brasileiro. E o Marco não era até então. Como ele queria essa posição, uma Exatamente, exatamente. Mas ele já trabalhava aqui no Brasil, já tinha visto permanente, né? Que ele conseguiu da USP. Então ele não precisava disso necessariamente. Só que a Maria da Penha, ela diz que as agressões dele começaram nesse momento, quando ele consegue essa naturalização. Depois do nascimento das nossas filhas, ele mostrou a verdadeira personalidade dele. Por que eu digo que eu fui usada? Porque como ele precisava naturalizar-se, então o nascimento das nossas filhas lhe deu essa oportunidade. E numa... Mas ele falou que ele não queria, né? Ele falou que ele não queria. Até então ele trabalhou na USP. Ele trabalhou na USP também. E não lembro de comentário sobre isso, né? Mas vamos lá, vamos escutar a senhora. No momento que ele se naturalizou, foi então que eu passei a não reconhecê-lo mais. Foi aí que começou o relacionamento, começou o relacionamento abusivo. Então o que ela diz é que, bom, ele queria se naturalizar brasileiro, aí como ele conseguiu com ela, teve filhos com ela e tal, aí ele não precisava mais dela, e aí então começou Ele conseguiu o que queria, que era a naturalização, para assumir essa função, e agora, a partir daí, a Maria da Penha. Só uma perguntinha aí. Vamos supor, um cara estrangeiro precisa de, tipo assim, tem esse requisito ainda até hoje é válido, precisa de ter uma certa naturalização, tipo assim, tem que ter filhos para naturalizar? Só para saber se alguém quiser depois comenta aí, por favor, só pra gente ficar ciente aí. Pegar a mais importante. Isso. Na versão dele. Então, bem, em março de 83, o Marco recebe um convite da USP para participar de um congresso que aconteceria em setembro daquele ano na Bélgica, né, em Bruxelas. O Marco envia aí o seu projeto, ele é aprovado, e ele decide então levar uma acompanhante, né? O programa esse disponibilizava uma vaga para um acompanhante, e ele decide levar então a senhora Maria da Penha junto com ele para essa viagem para a Europa. Mas então até aqui, aparentemente, o casamento estava tudo bem. Combinamos, ela estava feliz, espalhou por todo canto que iba a viajar para a Europa. As despesas, enquanto ela estivesse em Bruxelas, em Bélgica, seriam por conta da fundação. Quando saísse, era por minha conta. Mas o casal jamais embarcaria nessa viagem. No dia 24 de maio, Marco vai a São Luís do Maranhão a trabalho, recebe 375 mil cruzeiros por uma consultoria e volta para Fortaleza de avião no dia 25. Ela foi a me receber no aeroporto junto com as crianças. Um gesto de amor, de bom relacionamento. Eu não pedi, ela teve esse detalhe. Eu gostei. Estivemos no parquinho que havia aí no aeroporto, as duas crianças brincando. E quando chegamos em casa, jantamos, tomamos banho e fomos a visitar um casal. A esposa lá era colega dela. Quando voltamos, eu desci com a menina, levei a outra, estavam dormindo dentro do carro. A mãe ficou lá colocando pijama, aquelas coisas. Ela já estava deitada, tomei banho e fui para a cama. Quando eram mais ou menos 4h45 para 5 horas, algo ali, eu escutei um barulho no forro. E a cadela, Jenny, que era uma pastora alemã, que eu tinha comprado desde que tinha 6 meses, começou a latir. E latia e se jogava contra o portão de ferro, contra a grade. Eu escutava. Então, chegou um momento que parou,
esse era um gato. Essa era feliz caçando gatos. Depois comecei a ouvir de novo. Era leve, mas dava para ouvir. Então, abri o baú que ficava na cabeceira da cama, onde estava guardado o revólver e o rifle a pressão, uma lanterna. Peguei a lanterna, peguei o revólver, saí. Inclusive descalço. Passei por o quarto das duas meninas, as duas mais novas, dormindo, tudo legal, fechei. O quarto da mais velhinha, Viviane, 6 anos, estava dormindo, fechei. Não vi nada normal. E cheguei lá, e ela parou de latir, mas era, aquela coisa. Eu sabia que tinha algo. Quando eu ia ir embora, eu vi a entrada do forno, sem a tampa de madeira, com a grade de ferro fechada cadeado, mas sem a tampa. Fiquei olhando e vi uma sombra. Falei, é agora. Peguei, nesse momento, fui lançado aqui. Gritei, disparei e escutei outro tiro. Tudo isso na mesma hora. Então, eu consegui colocar esta mão aqui, assim, e esticava esta por cima, queria tirar. Me dava com as pernas, cotovelada, me batia contra a parede, me entregava. De repente, ele me virou assim, e eu vi quando o Paulo Maravilha entrou correndo, numa espingarda, cano recortado. A colocou encostada na parede e foi para cima de mim. Conseguiram me tirar a arma. Nesse momento, eu escutei uma voz feminina. Negão, embora, sujou. Uma, 2 ou 3 vezes. Gritava, eu escutava. O negão soltou a corda, me jogou para frente. E outro me recebeu um tiro. Eu caí no chão, da dor. Paulo Maravilha foi embora com o revólver, pegou a arma dele e se mandou atrás do negão. Eu ouvi quando caíram um jarro com uma planta e uma cadeira. Então imaginei que tinha ido embora. Mas ainda, tudo nervoso, tudo tenso, doía, mas eu aguentava, corri para o escritório. Cara, que loucura. Tipo, porra, ele lembra detalhes assim que né, corroboram aí pra falar que realmente essa história aconteceu, cara. Que loucura. Procurei um machete, voltei para o lugar, porque pensei, será que saíram? Será que não saíram? Fui a procurar o revólver. Olhei, não encontrei. Pá. Tinha perdido sangue, estava me tremendo, me doía até o cabelo. Eu fiquei de cócoras frente ao portão da lavanderia, por onde deveriam entrar as empregadas. A menina, Rita, que cuidava das crianças, pulou pela janela, porque não encontrava as chaves. E foi para lá e me viu caído lá ferido. Quando a outra encontrou a chave e saiu, ela contou, o doutor Marco está ferido. As empregadas, elas dizem o quê? Nós entramos, vimos ele caído, ensanguentado, camisa rasgada, tudo bagunçado a casa, tudo mais. Saíram para a rua e viram que a porta estava aberta, viram que o portão de acesso à rua estava aberto. Então tudo indica que os meliantes saíram por ali. Quando voltaram, perguntei, como está a patroa e as crianças? Oh, estão bem, não tem problema. Então, você vai ficar com as crianças se você me traga uma toalha, porque eu estava me tremendo. Aí essa menina vai lá falar com a Maria da Penha. A Maria da Penha conversa com ela e diz, não tem nada, liga para minha mãe. Só que a Maria da Penha não fala que estava alvejada. E ninguém percebe. E depois chegam um casal de médicos, que eram vizinhos, vão lá e percebem que ela está também alvejada. Aí que vão fazer o socorro dela depois pro hospital. Nesse Caraca, a pessoa tomou um tiro e não falou nada na hora? É isso? momento, eu olhei para a porta da cozinha, desde onde estava, chega um policial uniformado, com farda. Me disse, vamos que vamos levá-lo ao hospital. Beleza. E me puxou. Ai! Imagine. Fui ferido, me puxou o braço direito. Falei, não, me levanto sozinho. E me levantei. Então me apoiei nele. Eu vi quando empregadas vinha de dentro da Olindina e me viu. Eu não falei nada. Eu sabia que minha mulher e minhas crianças estavam bem. Só fui ferido eu. Pronto, estou feliz da vida. Valeu a pena. Me levaram. A princípio, eles não sabem que a Maria da Penha também tinha sido baleada. Ele é levado para o hospital e a Maria da Penha também é levada para o hospital. Mano, fala uma... Lá, no Cara, Instituto... como assim ninguém sabia? Ninguém tinha visto nada, cara. Peraí, tipo... Desde onde estava, chega um policial uniformado, com farda. Me disse, vamos que vamos levá-lo ao hospital. Beleza. E me puxou. Ai! Imagine. Fui ferido, me puxou o braço direito. Falei, não, me levanto sozinho. E me levantei. Então me apoiei nele. Eu vi quando empregadas vinha de dentro da Olindina e me viu. Eu não falei nada. Eu sabia. O policial não viu que minha ninguém? mulher e a minhas mulher crianças que tinha estavam visto bem. antes? Só fui ferido eu. Pronto, estou feliz da vida. Valeu a pena. Me levaram. A princípio, eles não sabem que a
a Maria da Penha também tinha sido baleada. Ele é levado para o hospital e a Maria da Penha também é levada para o hospital. Lá no instituto me fizeram a primeira status. Só me aplicaram uma injeção para não ter dor. Nesse momento chegou Dona Angelita, a única testemunha de acusação que foi Cara, o cara lembra muito bem aí as coisas, hein? digna. E eu perguntei para ela, Dona Angelita, onde está Maria da Penha? E disse, está conseguindo um médico para que eu veja. Ah, fica tranquilo. Mas como me aplicaram um sedativo, a gente fica meio com whisky na cabeça. Eu bêbada. Desliguei, acordei no HGF. O médico me examinou e pegou algo parecido a um canuto, mas de metal. Colocou uma taça assim e esfiou. Ele queria saber se tinha chumbo. Não, ele saiu. Que foi aquele que foi para a parede. E a versão que ele contou é que ele tinha percebido pessoas estranhas dentro de casa e que essas pessoas tentaram enforcá-lo e lutaram contra ele. E quando a polícia, os vizinhos chegaram e tudo mais, encontraram ele sentado na cozinha da casa com uma corda do pescoço e o pijama rasgado. E a explicação é que ele tinha lutado com 4 pessoas. Entre o dia 29 e o dia 30 de maio, foram solicitados peritos criminais para ir no local. Os peritos identificaram e atestaram que tinha vestígios de que meliantes tiveram acesso. Peraí. Os caras atestou que, verificando-se o terreno baldio, notou-se que por ali elementos escalaram o muro lá do poente e conseguiram chegar até a parte que serve de garagem, onde ali encontraram o veículo da marca, passagem, tal. Peraí. Acesso ao imóvel pelo muro lateral. Calçaram para poder ter acesso, inclusive parece que tinha um pano, alguma coisa que eles colocaram para se proteger, para ter acesso ao muro. Inclusive, dias depois foi apresentado na delegacia uma cápsula de um calibre 20, que é o mesmo calibre que atingiu a Maria da Penha. Então, havia a possibilidade desses meliantes terem deixado cair ali no calibre 20? Com certeza. Os peritos atestaram que tinha vestígios. Tanto é que no começo ali ele tinha um rifle de pressão, não era? De arrombamento na porta da casa. O veículo dele, Passat, foi arrombado com vestígios de ser uma chave de fenda e foi retirado um macaco que teria sido usado para arrombar uma das pérgolas que deu acesso à casa. E foi atestado, inclusive, pela uma das empregadas, que poderia alguém ter passado por ali para acessar a casa. E mais ainda, o produto que era para ser do roubo. Uma máquina de escrever, enciclopédia, telefone, bebida e dinheiro. Já separada e estava dentro do carro. Onde as moças pegam isso de dentro do carro, põem para dentro de casa e falam assim, ó, isso aqui estava dentro do carro. Tudo isso está relacionado à perícia. Dizem que não levaram nada. Levaram sim. Levaram minha arma e levaram os 375 mil. O laudo pericial diz que as gavetas do birô estavam arrombadas e tal e tal. Eu tinha deixado na gaveta. O que a perícia não fez, isso é uma coisa importante. Veja, ele efetuou um disparo no teto. Tinha vestígios no teto. A perícia não fala nada. Então a delegacia deveria ter providenciado uma reconstrução e um complemento dessa perícia, porque eram versões muito importantes. E enquanto ele estava no hospital recebendo ali os cuidados pelo tiro que ele recebeu, os policiais vão tomar o depoimento dele. Nesse dia ele estava com uma testemunha, tinha um amigo dele de trabalho. Essa pessoa foi ouvida em juízo e confirmou que estava lá, viu os policiais perguntando e viu os policiais trazendo livros com fotografias de meliantes que eles conheciam na região. Inclusive, essa testemunha confirma o que o Marcos sempre fala. Eu reconheci 2 pessoas. Os caras levaram uns 4 anos. Caraca, bicho. Que loucura, mano. Loucura essa história, hein, velho. Caraca, que loucura essa história. Gente, cara. Meu Deus, eu não sei o que falar, ó. Você que tá aí, curte, compartilha, continua acompanhando a gente aí, que é o que dá força pra gente. A gente tá sempre buscando trazer uma novidade pra vocês aí. Conteúdo top desse aqui. Preciso de vocês, vamos curtir, compartilhar. Logo mais a gente continua aí com a parte 2 aí, beleza? Tamo junto, é nóis.